Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse nós vamos falar das leituras dos meses de agosto e setembro. Essa música aí, né, fala mesmo sobre a pessoa recuperar o gás para poder conseguir alguma coisa que ela tem vontade de conseguir, né? E eu consegui recuperar meu ritmo de leitura, vejam só. Só que, parecido com os meses anteriores, né, parece que eu tenho lido uma média aí de 2 livros por mês. É muito pouco comparado com o que eu lia no ano passado. Mas nesse finalzinho de setembro eu recuperei esse fôlego. Eu comecei agosto lendo a biografia do José Saramago, que foi uma biografia que eu demorei um pouquinho para ler, porque é muita informação, e também não foi uma biografia que me agradou tanto assim, porque não trouxe tantos aspectos da vida pessoal do autor. Trouxe mais a questão dele política, né, quem ele foi, os feitos que ele conseguiu realizar. Mas foi uma biografia válida que me trouxe as respostas para os principais questionamentos que eu tinha e para os principais motivos que me levaram a ficar bastante curioso com esse autor. Depois da biografia do Saramago, eu li Eleanor e Park, que foi um YA, né, para atender aí a dívida da roleta russa, que eu fiquei de ler um YA modinha. Foi uma leitura agradável, que eu demorei para ler também, porque eu não estava gostando tanto assim, mas que é uma leiturazinha boazinha, sabe? Tipo, pra passar um tempo é bacana, como se estivesse assistindo um filme. Então eu recomendo também. Inclusive foi a Cris que me prestou esse livro, por isso eu nem tenho ele aqui. E depois eu li O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, que era um livro que estava aqui pelos vestibulares, até passou aí uns 2 anos esse livro na lista dos vestibulares da principal faculdade aqui de Sobral. E a leitura desse livro me fez perceber que talvez depois do Bernardo Guimarães, eu nunca tenha lido mais nada de nenhum autor mineiro. E esse aqui, né, traz a questão bem mais contemporânea, porque o Bernardo Guimarães nós temos ali o quê? O Seminarista, a Escrava Isaura, né, que são histórias mais, né, de um século atrás, né, mais de um século atrás. E aqui nós temos uma coisa já do século XX, uma coisa mais contemporânea, bem legal. Gostei muito, me diverti muito com essa leitura, recomendo demais. E depois do Grande Mentecapto, eu li um quadrinho, eu li uma HQ, que é o primeiro texto que eu leio do Neil Gaiman, só que aqui foi uma adaptação desse moço P. Craig Russell. Ele pegou um conto do Neil Gaiman e transformou em HQ. E é bem interessante essa história que se chama Mistérios Divinos, que nós vamos ter aqui a narrativa de um período em que se estava criando o universo. Nós temos anjos como personagens da história. E o legal é que esses anjos fazem parte de toda a criação mesmo, que eles estão criando desde os conceitos, né, o tipo padrão, o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto filosofal da existência das coisas, né, os sentimentos como arrependimento, né, e tipo os conceitos como a morte, o amor. Nós temos aqui de maneira muito indireta para se falar de Deus como o nome, o princípio, aquilo que deu nome às coisas. A participação do próprio criador aqui no quadrinho é bem interessante, a forma como ele sabe das coisas e a forma como ele manipula essas criações originárias dele para que a partir dessa sua obra sejam criadas coisas a partir delas. Eu não sei se eu consegui deixar claro a ideia. A ideia geral que passa é que para que o mundo evolua, para que o mundo venha a existir, seja mais complexo em sua existência, requer que a criação faça suas criações. E isso, ele mexe ali os pauzinhos para fazer com que cada um dos personagens que tem uma função ali, né, na cidade prateada e no salão da criação, venha a produzir, a proporcionar os efeitos que vão gerar a complexidade dos sentimentos e dos significados que nós temos hoje. É bem interessante, galera. É muito interessante, eu gostei muito. E assim, esses anjos, né, é bem aquele conceito do anjo assexuado, que não tem sexo,
Só que eles têm uma aparência genuinamente masculina. Apesar deles não terem sexo, até o próprio personagem que está relatando a história diz que não tem nada aqui embaixo, é liso. Né? Apesar disso, quando eles vão desenvolver o conceito do amor, um dos personagens que gosta de vivenciar bem as suas experiências de criação, ele precisa experienciar tudo aquilo que ele cria. E aí ele vem a ter amor com esse outro anjo, que são na verdade os anjos Caracel e Saraquael. Eles podem não ter sexo, gente, mas eles fazem sexo ao que parece, né? Olha só essa imagem. Enfim, é um HQ que, né, tem um finalzinho assim meio incompleto, um finalzinho que deixa a desejar, dá pra continuar, ou porque já que a vida é assim, não tem um fim definitivo, o final é bem coerente com aquilo que a filosofia que o livro traz. E tem um personagem aí que tá ouvindo essa história da criação e que, né, leva o leitor a perceber, né, do porquê que ele está conversando com esse anjo, do porquê desse perdão que ele está recebendo. Só essa questão desse perdão que ele precisa receber, dessa coisa subjetiva demais, que eu mudaria na história. Eu acho que dava para ser uma coisa mais concreta, mas mesmo assim, é uma história super válida. Gostei muito. Bem, essas foram as leituras dos meses de agosto e setembro. Vai vir aí o mês de outubro, galera, que é geralmente um mês bastante puxado aqui no canal, porque tem o Dia das Crianças, tem a semana do Halloween, então aguardem coisinhas boas que vão vir por aí. Eu vou deixar aí outras recomendações de vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Vai aparecer aí o link para as minhas redes sociais, o perfil para as minhas redes sociais. E comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.